Lucas, capítulo 24, a partir do versículo 13. E aí, já que você já descansou um pouquinho, vamos te colocar de pé de novo? Morto, vivo, vivo, morto. A Bíblia diz que os mortos não louvam o Senhor, nós, porém, bendiremos o Senhor desde agora e para sempre. Amém? Glórias a Deus. A partir do versículo 13, diz assim o texto bíblico: naquele mesmo dia, 2 dos discípulos estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios, ou seja, cerca de 11 quilômetros. Iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou. Diga, Jesus se aproximou. Mais uma vez, Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Diga só mais esse verbo, reconhecer. Estavam impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam, entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, eles estavam aonde? Jerusalém. Ignoras as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus, diante de todo o povo. E como os principais sacerdotes e nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isso, é já esse o terceiro dia que tais coisas sucederam. É bem verdade que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo e não achado o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro, verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: ó nécios, insensatos e tardos de coração para crer. Para o que, igreja? Crer em tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E, começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez Jesus menção de passar adiante. Mas eles os constrangeram, dizendo: fica conosco, porque a tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando Jesus o pão, o abençoou, e tendo-o partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram. Diga, reconheceram. Mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os 2 discípulos contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Até aqui, queridos, vamos orar? Gracioso Deus, bendito e amado Pai, a Tua palavra foi lida, a Tua palavra é poderosa, ela é inspirada, mas eu te suplico, Senhor, por uma unção de revelação, de iluminação, para que esta palavra, Senhor, possa alcançar a nossa consciência, o nosso coração, e embora ela seja conhecida de boa parte da igreja, que ela possa ser reconhecida nesta noite, testificada e causar uma transformação completa dentro da nossa alma. Nós tributamos a Ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Fala que Teu servo ouve. Assim nós oramos, em nome de Cristo Jesus, que a igreja diga amém. Vocês podem se assentar, por favor. O contexto desse texto está muito claro.
Jesus havia sido preso, Jesus havia sido torturado, Jesus havia sido morto e Jesus, como nós sabemos, havia ressuscitado, mas não para eles. A grande questão que me chama a atenção aqui é essa questão do reconhecimento. Você reparou que por 3 vezes o verbo reconhecer está escrito. Quantos leram atentamente o texto comigo? Toda hora o escritor Lucas vai chamar, mas eles não reconheceram, mas eles não reconheceram. E finalmente, somente no final do texto, ele vai dizer, então os olhos abriram e eles reconheceram. Pastor, por que você está falando isso? Porque há uma diferença entre conhecer e reconhecer. Eu sei que a gente está acostumado com esse prefixo, mas reconhecer é mais do que conhecer de novo. Quando a gente fala alguma coisa assim, deixa eu recontar aqui o dinheiro, o que você está querendo fazer? Você está querendo contar de novo, sim ou não? Mas mais do que contar de novo, o que você está querendo, na verdade, é conferir, é atestar se o que você contou antes está correto. Da mesma maneira, reconhecer não é apenas conhecer de novo, é atestar, é verificar a autenticidade daquilo que já conhece. Existem muitas verdades que nós conhecemos, mas a questão é, a despeito da verdade que conhecemos, quando somos provados o conhecimento que temos, será que realmente reconhecemos? Por exemplo, Jesus disse, onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Quantos conhecem essa verdade? Então Jesus está no nosso meio, é isso? Meu Deus. Agora, uma coisa é eu conhecer essa verdade. Eu costumo falar isso na igreja. Agora, quando você reconhece, sua postura muda. Você começa a cultuar de outra maneira. A forma como você senta, a forma como você canta, a forma como você ora, a forma como você está aqui nesse lugar começa a mudar. Porque não é uma verdade apenas conhecida, é uma verdade reconhecida. Você começa a dizer, nossa, Jesus está aqui nesse lugar. Sua postura muda. É muito fácil você saber quando alguém conhece o texto ou quando alguém vive o texto. Um outro exemplo aqui, né, já que o pastor Renato falou que eu não precisava me preocupar com a hora. Você conhece Romanos 8, 28, que diz, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e foram chamados segundo o seu propósito. Quantos conhecem esse texto lindo, maravilhoso? Uau! Mas quando chega a enfermidade, quando chega o luto, quando chega o desemprego, quando chega o problema no casamento, o problema com os filhos, os problemas espirituais, emocionais, nós somos desafiados a não apenas conhecer o texto, mas vivê-lo, aplicá-lo, reconhecer que todas as coisas... O que são todas as coisas, irmãos? Fala, tudo. Qual é o sinônimo de tudo? Tudo. Então, quando eu fico desempregado, isso é uma coisa boa? Diga não. Mas eu creio e reconheço que Deus transforma em bem todo o mal que acontece. Que todas as circunstâncias, sejam boas, sejam ruins, elas se transformam, elas fazem parte do meu processo com Deus, que Deus é maior. Por que eu estou dizendo tudo isso a título introdutório? Esses discípulos, nós não sabemos quanto tempo eles estavam na caminhada com Jesus, mas certamente eles viram Jesus curando cegos, sim ou não, curando surdos, ressuscitando mortos, e principalmente eles viram Jesus por muitas vezes pregando, expondo as escrituras, o sermão e falando, olha gente, não se apeguem a essa multiplicação de pães, não se apeguem a esses sinais que eu estou fazendo, importa que o Filho do Homem seja entregue às autoridades, que padeça na mão deles, que morra, mas ao 3º dia eu ressuscitarei. Essa era uma verdade conhecida, eles conheciam. Quanto é que se vocês leram comigo atentamente, eles vão falar, olha, ele falou que ao 3º dia ia ressuscitar, mas hoje já é domingo, e nada aconteceu. Então aqueles homens, eles não apenas, eles conheciam a verdade que Jesus havia lhes falado, no entanto eles estavam com o problema de reconhecer, ou seja, atestar a verdade conhecida. E eu sempre costumo dizer que a vida do crente, a vida do homem de Deus, ele não muda apenas com a informação, não muda apenas com o conhecimento prévio. Nós precisamos viver e reconhecer a verdade que conhecemos. Posso ouvir um amém?
E por que que esses discípulos aqui estavam com essa dificuldade de reconhecer essa verdade de Deus? No versículo 16, se você leu atentamente lá comigo, vocês viram aqui que eles pararam entristecidos. Deixa eu achar o texto aqui. Ele vai dizer no versículo 16, porém os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. Quando você analisa toda a situação desses discípulos, vocês percebem que eles estavam frustrados. Digo, os discípulos estavam frustrados. O que é frustrado? É quando a gente tem uma expectativa e a realidade, quando acontece aquele evento, não atende à expectativa que foi gerada. Por exemplo, hoje eu estou com uma expectativa de pregar essa palavra e essa semente alcançar o coração de vocês e transformar a realidade da vida de cada um. Eu tenho certeza que vocês vieram aqui nessa noite também com uma expectativa de ouvir a voz de Deus e ter a vida transformada pelo poder de Cristo Jesus. É isso ou não é? E eu tenho certeza que o homem pode frustrar, mas Deus jamais frustra. Deus jamais deixa os seus desamparados. Mas esses homens, eles tinham uma expectativa errada. Se você observou o versículo 21, eles vão dizer assim, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Então aqui eu já encontro um erro de expectativa. Porque eles achavam que Jesus era um Messias apenas terreno. Aquele que iria redimir Israel, ou seja, iria libertar Israel da opressão romana. E quantos hoje, ainda hoje, em 2022, estão aqui procurando um Jesus que reina apenas sobre a terra, que resolva apenas os problemas políticos, que resolva apenas os problemas sociais, que resolvam apenas os problemas emocionais, os problemas do corpo e da alma, enquanto Jesus veio nos oferecer uma vida eterna, uma vida abundante. Quando estão interessados nessa vida? Eles estavam aqui frustrados porque eles queriam alguém que destituísse César, que destituísse o Império Romano sobre o domínio da Palestina, sobretudo sobre o domínio de Israel. Eles criam no Messias, mas eles não entenderam os seus propósitos. E quantos Cristos, às vezes hoje, nós não criamos em nossos ideais, em nossos problemas existencialistas. É fato que Jesus cura. Quantos creem que Jesus cura? Quantos creem que Jesus abre portas de emprego? Nós oramos por isso e eu creio. Quantos creem que Jesus opera milagres e sinais ainda hoje? Porque Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, Ele será eternamente. Mas o que Jesus fez, todos os sinais miraculosos que Ele fez, era só para atestar que Ele é o Filho de Deus. João 20:31 vai dizer, olha, muitos outros sinais Jesus fez. Se a gente fosse citar todos os sinais, todos os milagres de Jesus, não caberiam. Mas esses que foram escritos é para que vocês creiam que Ele é o Filho de Deus. E uma vez crendo, vocês tenham vida. Fala, ter vida. Vida em si mesmo. Então a gente não deve ficar apegado ao que Jesus faz, mas principalmente a quem Jesus é. Como cantamos aqui, Ele é o Filho de Deus. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, de maneira que nada nos pode separar do seu amor. Esses discípulos estavam frustrados, estavam decepcionados, estavam frustrados porque eles esperavam uma redenção de Israel, que não aconteceu. Estavam decepcionados com Jesus porque achavam que Ele era aquele que iria realizar este grande evento. Então eles estavam frustrados com uma expectativa não realizada, estavam decepcionados porque eles criam que Jesus não era apenas um Messias para perdoar pecados e nos salvar para a eternidade, mas alguém que pudesse libertá-los politicamente de Roma. E o que a frustração faz? Aqui no versículo 17 e em seguida você vai ver que quando Jesus se aproxima deles e pergunta, diz o texto que eles pararam entristecidos. Jesus fez uma pergunta, o que é isso que vos preocupa à medida que vocês caminham? E diz o texto que quando Jesus perguntou isso para eles, eles pararam, digam, eles pararam entristecidos. Então eu percebo aqui a frustração, gerando uma preocupação e uma tristeza paralisante. E quantas vezes, quando a gente permite que esse sentimento entre no nosso coração, a nossa vida para.
A gente não consegue mais caminhar para frente porque a gente fica marcado por um episódio, por uma expectativa que não aconteceu, por uma frustração que aconteceu. Esses discípulos estavam preocupados. O que significa preocupar? Se ocupar previamente. E talvez eu esteja falando para alguns aqui, estão hoje aqui, mas amanhã falando assim, amanhã eu tenho um boleto para pagar e eu não sei se o dinheiro vai chegar. Amanhã eu tenho um exame para fazer e eu não sei o que vai ser desse diagnóstico, dessa dor que eu estou sentindo. Talvez eu esteja falando diante de filhos de Deus, de crentes que adoraram, que cantaram. Mas em meio a essa adoração, em meio a esse ambiente de culto, você está aqui preocupado com o dia de amanhã, ocupado previamente. Isso tem paralisado você, isso tem roubado a sua paz, isso tem te trazido inquietação, isso tem conturbado as suas emoções, isso tem turbado os seus pensamentos, isso tem te tirado o sono. Você está preocupado e nesse momento Jesus entrou aqui e se aproximou de cada um deles. Quando Jesus se aproxima, Jesus lhes dá uma recomendação, lhes dá uma admoestação. Nesse momento que eles pararam e eles falaram de toda a sua ansiedade, a sua preocupação e principalmente a sua frustração, Jesus no versículo 25 disse para eles: ó nécios e tardos de coração, para crer em tudo o que os profetas disseram. Naquele momento, apesar de eles estarem tristes, deles estarem ali frustrados, com aquele sentimento de angústia, a primeira palavra de Jesus é uma palavra de confronto. É uma palavra que os desafia a pensar de uma maneira diferente. E quantas vezes a nossa demora em crer nos traz desgaste, nos traz tristeza, nos traz sofrimento e paralisa a nossa vida. Vocês viram que antes esses discípulos estavam em Jerusalém. Eles estavam aonde? Em Jerusalém, mas eles estavam caminhando para um lugar chamado Emaús. Para onde eles estavam indo? Emaús. Jerusalém, acho que você sabe qual é o significado desse nome. Lugar de paz. É o lugar onde estava o templo, era o lugar de adoração, era o lugar onde a presença de Deus se movia de uma maneira extraordinária e poderosa. O simbolismo de Jerusalém é esse, um lugar onde a presença de Deus habita. E onde a presença de Deus habita, ali há plenitude de alegria, a alegria perpétua, a delícias perpetuamente, a paz do Senhor. Mas agora eles estavam caminhando para Emaús. Para onde eles estavam indo? Emaús, cerca de 11 quilômetros distante de Jerusalém. Emaús talvez seja uma palavra árabe, cuja tradução mais próxima seja riacho quente. Qual é a tradução? Riacho quente. É aquele lugar de águas termais, é aquele lugar de frescor, é aquele lugar que às vezes quando a gente está estressado, se você é igual a mim, de vez em quando você fica estressado, não, irmão? Só eu, noite de confessar pecado, de vez em quando eu fico estressado. Eu falo assim, amor, a gente precisa viajar, a gente precisa sumir um pouquinho do mapa. Não quero mais ouvir ninguém, não quero mais essa agitação, eu quero para ir a um lugar tranquilo. Quando são assim, iguais a mim, eu quero mato, eu quero verde, eu quero barulho só de onda, de passarinho, eu só quero grilinho agora no meu ouvido. Quantos são assim, iguais a mim? A gente quer fugir da realidade, não é isso? Esses homens estavam assim, querendo se esconder no lugar chamado Riacho Quente, lá na sua aldeia, na sua velha vida, num lugar talvez tranquilo. Mas se o nosso coração não estiver resolvido, a gente pode se esconder no lugar mais tranquilo, mas a nossa intranquilidade deixa aquele lugar agitado. Você vê que eles estavam saindo de Jerusalém, indo para Emaús, mas eles estavam entristecidos, eles estavam preocupados, eles estavam conturbados, eles estavam chateados, eles estavam zangados, porque não adianta a gente sair do lugar, a gente tem que transformar o nosso coração. Amém ou não amém? E é isso que Jesus percebe. E a primeira questão que eu vejo aqui, o caminho do reconhecimento, da gente voltar a crer na verdade da palavra de Deus, porque conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É uma coisa linda. No versículo 15 diz o texto que eles estavam indo para o caminho de Emaús. E diz o texto no versículo 15, e o próprio Jesus se aproximou, e o próprio Jesus ia com eles. Diga comigo, o próprio Jesus se aproximou e o próprio Jesus caminhou com eles. Eu acho isso lindo.
Jesus havia sofrido, Jesus havia morrido, Jesus havia ali, como nós cantamos aqui, sofrido na cruz do Calvário, ele morreu, ele ressuscitou. Você acha que Jesus tinha coisas muito importantes para fazer, sim ou não? Mas ele está preocupado com 2 discípulos que estão dispersos. Ele está preocupado com a frustração que habitou o coração de 2 dos seus discípulos. E não são apenas aqueles 11 especiais, munidos de uma unção especial, de um chamado especial. Ele está indo atrás daqueles seguidores mais fiéis, aqueles que estavam ali compartilhando do ministério de Jesus e agora estavam preocupados, agora estavam angustiados. E talvez você entrou aqui nesta noite e acha que ninguém se importa com aquilo que você está sofrendo, que você está sofrendo calado, sozinho, que ninguém percebe a luta que você está passando. Deixe-me te dizer uma coisa: o Jesus, ele ressuscitou. Esse mesmo Jesus ressurreto que foi atrás de Cleópatra e do seu amigo, é o mesmo Jesus que vê o que você está passando e ele se aproxima de você. Esse Jesus, ele se aproxima, e eu acho isso lindo, ele não desiste de nós. Mesmo quando parece que ele quer falar assim, deixa de ser cabeça dura, por que você não crê? Como que você pode ser insensato? Como que você pode ser tardio de crer em tudo que eu já disse para você? Eu não já falei que em todas as coisas você é o quê? Mais que vencedor, mas é só o Golias se levantar sobre nós, a gente começa a sentir medo. Verdade ou mentira? Ele fala 365 vezes na Bíblia, não temas. E a gente ainda insiste em se amedrontar diante dos desafios, diante da tempestade. Mas ainda que nós sejamos vulneráveis, ainda a despeito da nossa debilidade, ele se aproxima de nós. Eu acho isso lindo porque a iniciativa é de Jesus. Esses discípulos não estão desesperados pedindo por Jesus, clamando por Jesus, pelo contrário, eles estavam duvidando, eles estavam saindo do lugar da presença, voltando para as suas antigas vidas, mas ainda assim, Jesus se aproxima. E a Bíblia diz que nós estávamos longe, mas nós fomos aproximados. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas fomos vivificados por Ele. Nós estávamos presos no império das trevas, mas Ele nos libertou e Ele mesmo nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Tudo é por Ele, porque dele, por meio dele e para Ele são todas as coisas. A Ele, pois, a glória eternamente. Nós estávamos rebeldes para com Deus, mas Ele nos justificou, Ele nos reconciliou. Nós estávamos andando na contramão, mas Ele se aproximou. E eu não sei como você entrou aqui nessa noite, mas Jesus veio ao seu encontro. Ele se aproxima de você, a iniciativa é dele. Você serve a um Jesus que é compassivo, é longânimo, é assaz benigno, como diz as Escrituras, a compaixão do Senhor pelos seus discípulos. Eles estavam dispersos, mas Jesus foi atrás dele. E Jesus está atrás de você nessa hora, para te dar paz e para te dar vida em abundância. Posso ouvir um amém? No versículo 27... uma outra questão muito interessante que Jesus faz, após ouvir o relato deles, após ali se aproximar, no versículo 27 vai dizer que Jesus vai expor todas as Escrituras a partir de Moisés. Eu acho isso interessantíssimo, porque aqueles discípulos estavam ali reclamando da perspectiva, da expectativa não criada. E quando Jesus vai falar assim, vocês são nessas e tardos, agora eu vou explicar o que a Bíblia diz. E diz que ele vai começar por Moisés. Qual é o primeiro livro cuja autoria é atribuída a Moisés? Fala para mim. Gênesis, é isso aí. Quem falou? Alguém falou. Ou estou ouvindo vozes. Então, desde o jardim do Éden, desde a criação, Jesus está falando deles. Imagina se eu fosse fazer isso aqui hoje, hein? Começar a explicação a partir de Gênesis, caminhar. Jesus, sabe o que me mostra aqui? A paciência de Jesus, o amor de Jesus. Ele vem aqui para nos dar entendimento. Eu sei que a gente vive aqui uma geração hoje pós-moderna que gosta de sentir, mas Jesus quer nos trazer esclarecimento. Ele quer que você entenda o que a respeito dele está escrito. Toda a Bíblia é cristológica, toda a Bíblia aponta para ele, tudo aponta para ele. Ele está falando, olha,
desde o início tudo está escrito ao meu respeito. Ele começa a ensinar a palavra, e ele faz isso de uma maneira minuciosa e de uma maneira dedicada. Sabe o que Jesus está fazendo aqui nessa noite? Ele está se aproximando de você, apesar da sua preocupação, apesar da sua angústia, apesar da sua ansiedade, apesar da sua resistência em crer que Deus está trabalhando, que Deus está agindo. Ele está aqui hoje, de uma maneira paciente, se aproximando de você e abrindo o seu entendimento para que você reconheça que toda autoridade, todo poder estão nas mãos dele, que todo o controle está nas mãos dele, e por conta disso você pode confiar, porque o infinitamente mais ele fará. Jesus está aqui concedendo revelação e entendimento das Escrituras. E eles vão falar que isso era tão poderoso que o coração deles começou a arder. E quando Jesus se aproxima de nós, quando o Espírito Santo começa a falar ao nosso coração, é impossível que a gente continue da mesma maneira. Algo no nosso coração começa a mudar. Perceba que antes eles estavam frustrados, eles estavam parados, entristecidos, mas à medida que Jesus começou a caminhar com eles, a marcha deles começa a mudar. À medida que Jesus começa a falar com eles e ministrar no coração deles, o coração deles começa a aquecer. E eu oro para que nesta hora, a despeito da angústia, da tribulação que você esteja passando, o teu coração comece a ser aquecido pelo amor de Deus, pela verdade de Deus, pela graça do Senhor Jesus Cristo, que é maior do que qualquer dilema que você porventura esteja passando nessa noite. Aleluia. Glórias a Deus. Quando chega nos versículos 28 e 29, após o término de toda aquela sessão ali de exposição das Escrituras, Jesus ele faz menção de passar adiante. E aqui eu percebo a resposta do homem à aproximação de Jesus. Jesus se aproximou de você nessa noite, você pode dizer amém? Jesus está aqui, Jesus está falando, Jesus está ministrando. Mas essa é a metade da história. A outra metade é, ele está falando contigo, agora qual vai ser a sua resposta? Ele está dizendo que ele está contigo, agora qual vai ser a sua resposta? E esses homens aqui me dão uma resposta muito interessante. Quando Jesus faz menção de passar adiante, eles dizem assim: Senhor, mestre, fica conosco. Você pode levantar a sua mão e dizer: Senhor, fica comigo. Fala: Senhor, eu não abro mão da sua presença. Senhor, continua falando ao meu coração. Senhor, continua manifestando a tua graça à minha vida. A resposta do homem à aproximação de Jesus e à revelação das Escrituras, esses homens fazem questão de ter a presença de Jesus para com eles. Quando a gente chega aqui nos versículos 30 e 31, acontece o mistério do reconhecimento, finalmente. Eles vão assentar à mesa nos versículos 30 e 31. Eu sei que vocês tiveram a Santa Ceia hoje aqui pela manhã, deve ter sido um momento glorioso e majestoso na presença de Deus, e foi um momento similar que esses homens tiveram um encontro com Jesus. Jesus assentou com eles. De novo eu paro aqui para que vocês percebam essa minúcia do texto. Jesus acaba de ressuscitar. Jesus está indo em direção ao céu de glória, de eternidade, sendo glorificado, mas ele tem tempo de se aproximar. Ele tem tempo de caminhar 11 quilômetros com aqueles homens. Ele tem a paciência de explicar novamente todas as Escrituras. E ele tem tempo para sentar com eles e partilhar uma refeição. Jesus não tem pressa. Jesus ele está com você todos os dias da sua vida. Jesus não se cansa de ouvir as suas lamúrias, das suas reclamações, das suas queixas. Ele está aqui para tratar o seu coração, para transformar o cenário da sua alma. Você pode dizer amém por isso? Jesus senta à mesa aqui com ele. Mesa fala de comunhão. Mesa fala de participação dos filhos do reino. Mesa fala desse ambiente onde pai, filho e irmãos vivem em harmonia. Eu não sei se o pai de vocês é igual ao meu. Eu tenho um pai que de vez em quando gosta de marcar almoço, gosta de marcar café da tarde. Tem que ver a alegria do meu coroa, quando a família está toda reunida, os netos, os filhos, porque a alegria de um pai é ver os filhos ao redor da mesa. Quando Davi trouxe Mefibosete, aquela história que está lá em 2 Samuel 11, está lá,
Quando Mefibosete vem, ele fala, eu vou restituir todas as terras de Saul, seu pai, mas você vai ficar na minha mesa para comer pão todos os dias. Jesus não quer apenas te dar pão, ele quer participar da comunhão com você. Jesus quer saber como você está, Jesus cuida de você. Por isso que a Bíblia diz que ele é um pastor que dá a vida pelas ovelhas, que nos acompanha diariamente. Naquele momento ali no versículo 31, diz o texto bíblico que ele vai partir o pão. É nesse momento de mesa, é nesse momento de compartilhamento, é nesse momento que, meio que fazendo referência à última ceia, Jesus, ele é um convidado, mas ele vai assumir a postura de um anfitrião, como se ele fosse o dono da casa. Eu acho isso muito interessante, porque naquela cultura, se você era convidado, você sentava à mesa, simplesmente. Até hoje é assim, não é? Quando você é convidado para um almoço na casa de alguém, você sai abrindo a geladeira? Você sai abrindo a Coca-Cola? Você sai metendo a mão na panela? É assim ou não? Eu estou vendo alguém falando assim, viu? Você faz isso, estou te falando que você é mal educado. É falta de educação isso, né, mano? Você é convidado para ir na casa de alguém, o que você faz? Você senta na mesa e espera. São eles que vão lá, colocam as coisas na mesa, colocam as coisas no prato, né? Às vezes ele pergunta assim, quer mais? Aí você quer comer mais, mas você fica com vergonha e fala assim, não, estou satisfeito. Né? Tem gente que fala, não, então bota mais aí. Jesus aqui nesse momento, ele é um convidado, mas ele assume protagonismo. Porque quando Jesus ele entra numa casa, ele entra numa vida, ele entra como Senhor. Ele entra como reinar. O nosso convite para ele, Senhor, fica conosco. Quando ele decide entrar, eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu vou entrar, eu vou cear com ele comigo, eu vou fazer a obra. Jesus, ele é o Senhor. E quando ele entra, ele toma esse lugar de primazia. Então ele pega o pão, ele parte o pão. E na última ceia ele disse, este é o meu corpo que é partido por vocês. O meu pão, isso aqui simboliza a minha carne, meu sangue é verdadeira comida, é verdadeira bebida, e quem de mim se alimenta por mim viverá. Nesse ambiente de comunhão, nesse ambiente onde Jesus se revela, onde ele partilha a necessidade, onde ele assume o seu senhorio, os nossos olhos são abertos. Nesse lugar, depois que Jesus se aproxima, depois que ele derrama sobre nós a sua compaixão, a sua paciência, o seu amor, depois que ele vem abrindo o nosso entendimento para a revelação das Escrituras, da verdade que cura, que salva, que liberta, os nossos olhos são abertos. Aquela frustração começa a ir embora. Aquela angústia começa a dar um lugar à esperança, à alegria. Aquela tristeza que antes estava nos paralisando, agora começa a mudar tudo. Por quê? Porque nós estamos diante da presença revelada de Jesus. Agora nós não apenas conhecemos que Jesus está no nosso meio, nós reconhecemos a manifestação da sua presença. Porque uma coisa é saber que Jesus está no nosso meio, outra coisa é reconhecer a manifestação da sua presença. E a nossa oração deve ser todos os dias, Senhor, eu sei que tu estás aqui, mas eu quero reconhecer a manifestação da sua presença na minha vida. Manifesta-te, Senhor. Manifeste, porque quando ele se manifesta, tristeza, angústia, ansiedade, preocupação, necessidades, elas são substituídas pelo poder do Espírito Santo na nossa vida. Posso ouvir um amém? Glórias a Deus. Após essa sequência, e aqui eu começo a pregar e termino a minha introdução, nos versículos 33 a 35, existe uma consequência. Se quando nós estamos frustrados, existem consequências que vêm sobre a nossa vida, quais são essas consequências? Saímos do lugar da paz, saímos do lugar da adoração, paralisamos a nossa vida por conta da frustração e por conta da tristeza. Se existem consequências que advêm do não reconhecimento da presença de Deus, da verdade de Deus em nossa vida, quando isso é restaurado, a nossa vida é transformada. Quando você lê aqui os versículos 33 e 35, quando Jesus sai da presença deles, qual é a primeira atitude? Eles voltam para Jerusalém. Eles saem de Emaús, desse lugar de refúgio, desse lugar de esconderijo, desse lugar de querer se esconder daquilo que eles foram chamados, e eles voltam
para Jerusalém. Eles voltam para aquele lugar de paz. E eu oro para que nesta noite, se alguém entrou aqui angustiado, se alguém entrou aqui atribulado, se alguém entrou aqui disperso, que a verdade da presença, da proximidade de Jesus possa te trazer hoje aqui um ambiente de paz. Que você possa ser reconduzido a esse lugar de comunhão. Que você possa ser reconduzido a esse lugar de restauração. Posso ouvir um amém? Porque a frustração ele tem esse poder. Eu me lembro quando aquele moço de Eliseu acordou desesperado, porque o exército da Síria tinha cercado o lugar onde eles estavam. Não sei se vocês conhecem esse texto. Ele acordou desesperadamente. O profeta Eliseu falou: Eliseu, nós vamos morrer, porque o exército inimigo cercou-nos, ele está atrás de nós para nos matar. Mas Eliseu acordou, olhou em volta e viu ali o acampamento de anjos ao redor dele. Aquele homem, aquele moço, aquele servo não conseguia ver a provisão de Deus, ele ficou desesperado. Então o que Eliseu fez? Orou: Senhor, tira as escamas dos olhos. E quando Eliseu acabou de orar, o moço dele olhou em volta e viu que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. E eu tenho certeza que à medida que esse culto está progredindo hoje aqui, embora você tenha entrado aqui com vários inimigos, adversários, adversidades sobre a sua vida que parecem que são maior do que a tua capacidade de gerenciar, maior do que a tua emoção possa comportar. Hoje, depois dessa oração, os teus olhos serão abertos e você verá a glória de Deus sobre a sua vida. Você vai ver que os inimigos podem até se levantar contra um caminho, contra a sua vida, mas por 7 ele fugirá da sua presença, porque Deus é contigo por onde quer que você andar. Seja forte e seja corajoso. Quando estamos frustrados e angustiados, distantes de Jerusalém, ficamos como que Pedro e os apóstolos naquele mar em fúria. Embora Jesus se aproximando de nós, andando por sobre as águas, nesse ambiente de milagres, nós olhamos e achamos que é um fantasma. Eu acho isso tão interessante. Como pode um homem como Pedro? Pedro já era um homem barbado, sim ou não? Sim ou não? Um pescador, eu não sei qual é. Tem pescador aqui ou não? É porque, quando eu penso em um pescador, eu penso naquele cara bronco, aquele cara que não tem medo de nada, sim ou não? Aquele cara que não tem medo de absolutamente nada. Mas quando eles olham Jesus vindo, eles gritam medrosos, achando que é um fantasma. Dá vontade de falar: Pedro, meu Deus, acorda, homem. Mas é porque o medo deforma o homem. Eu sei que existe toda uma questão cultural daquela época, de crenças, de crendices, mas muitas vezes basta vir uma tempestade sobre a nossa casa, uma tempestade sobre o nosso coração, e as nossas verdades são confrontadas, e a gente tem dificuldade de reconhecer que é Jesus vindo ao nosso encontro, que é Jesus vindo para trazer provisão, para trazer alento, para trazer socorro, para trazer bonança àquela tempestade. Jesus está vindo hoje aqui. Assim como ele se aproximou daqueles discípulos no caminho de Emaús, assim como ele se aproximou de Pedro, ele também está se aproximando de você hoje. E o que nós devemos fazer é a mesma coisa que Pedro fez: Senhor, se és tu mesmo, eu vou andar contigo sobre as águas. E ainda que você esteja afundando no meio das suas dúvidas, dos seus questionamentos, Jesus estende a mão para você, te coloca de volta ao barco, e você vai chegar do outro lado. Porque essa foi a palavra de Jesus para os discípulos: ó, pega o barco e vão para o outro lado. Não importa como vai ser a travessia, creia que você vai chegar do outro lado, porque aquele que começou a boa obra é fiel para completar. Ele vai aperfeiçoando essa obra. Tempestades não têm o poder de desmentir a palavra de Deus. Você serve alguém que está acima das tempestades. Então a minha oração nessa noite é que você possa fazer como esses discípulos, entendendo que Jesus é o Senhor, que Jesus é o Rei, que Jesus é o Messias, que a sua palavra é inerrante, que a sua palavra é infalível. Você possa voltar para Jerusalém, ou seja, possa voltar para esse lugar de paz. Amanhã talvez você seja confrontado com os mesmos dilemas, com os mesmos problemas, com as mesmas privações, com as mesmas necessidades, mas você tem a opção de estender a sua mão e dizer: eu sei que o meu Redentor vive e por certo ele se levantará sobre a terra.
Eu não sei o tempo, mas eu sei que aquele que disse, ele cumprirá, porque ele não é filho de homem para que minta e nem se arrependa. A sua palavra ele vela para que se cumpra totalmente. Volta para Jerusalém hoje, irmão. Saia desse lugar de frustração que paralisou a sua vida. Pare de ficar remoendo, irmãos. Eu encontrava clientes, eu trabalhei no banco por cerca de 20 anos. E tinha gente falando ainda, em 2000 e tal, do plano Collor. Quantos lembram do plano Collor? Não, Guilherme, porque o plano Collor acabou comigo. Eu falo, a gente está em 2015, o plano Collor foi em 1990. Tem gente que tem dificuldade de deixar aqueles eventos que marcaram a sua vida, paralisaram eles. Jesus é aquele que faz coisas novas. O mesmo Jesus que entrou naquelas bodas de Caná da Galileia e transformou aquela água em vinho, é o mesmo Jesus que transforma a condição da sua vida. E aquele vinho foi o melhor vinho da festa. Quando eles achavam que a festa ia acabar, Jesus tinha o melhor vinho para eles. Talvez você entrou aqui frustrado, achando que a sua vida acabou, que a sua vida está falida, financeiramente, emocionalmente, na saúde, mas você não sabe que os melhores anos o Senhor já reservou para você. Que Deus tem coisas novas e maiores para revelar a você. A pergunta é, você crê? Porque foi essa pergunta que Jesus fez para Marta. Marta falando, Senhor, já cheira mal, já fazem 4 dias, não importa, tira a pedra. Faz o que você tem para fazer, porque o natural é contigo, mas o sobrenatural é comigo. Só responda, só se mova diante da verdade. Porque você vai reconhecer que Jesus é o Senhor e o Rei da glória. E quando Ele disser, vem para fora, você vai ver o milagre acontecendo na sua vida. Volta para Jerusalém, irmãos. Essa foi a primeira consequência da verdade reconhecida. A segunda vai dizer que Ele vai encontrar com os 11. Ele vai congregar com os outros discípulos. É muito normal quando nós estamos tomados por frustrações, por tristezas, a gente queira se isolar, a gente queira se esconder nas nossas cavernas, como assim o fez Elias, uma vez frustrado com a situação que Israel vivia uma situação degradante, de uma natureza moral, espiritual, e apesar dele se manifestar ali para se contrapor a Jezabel, se contrapor a Acabe, ele faz grandes sinais. Para de chover, volta a chover, confronta os profetas de Baal, mata os profetas de Baal, ele clama, o fogo cai do céu, o povo grita, só o Senhor é Deus. Mas em um dado momento da sua vida ele se cansa, ele se frustra, ele se vê sozinho. E não obstante o tratamento de Deus ali naquele deserto, lhe dando pão, lhe dando água, ele caminha por 40 dias e se esconde numa caverna. Mas no meio daquela caverna, ainda que frustrado, ainda que disperso, ainda que distante, Deus o encontra lá. E Deus também já te encontrou na tua caverna. E assim como Deus tirou Elias daquela caverna, o Senhor vai te tirar e vai te colocar de volta a Jerusalém. E a pergunta de Deus para aquele homem foi, o que fazes aqui, Elias? Pastor Renato falou que o Renato Torissano estará aqui domingo que vem. E ontem a gente estava pregando numa vigília lá em São Cristóvão. Eu preguei sobre Eliseu, ele pregou sobre um outro texto. De sexta para sábado, né? Eu tô fora do fuso até agora, irmão. A gente vê que a gente está velho quando a gente vai numa vigília e a gente não consegue mais consertar o nosso fuso horário. Eu tô aqui bugando até agora. Até agora. Eu acho que só vou conseguir me consertar daqui a uma semana. E aí ele entrou em uma mensagem que a gente havia pregado e ele citou algumas coisas. E uma frase que ele falou que faz todo sentido. Que Elias se escondeu na caverna, mas Deus já estava na caverna. Porque a pergunta de Deus não foi de fora da caverna, perguntando assim, o que você está fazendo aí, Elias? Deus perguntou para ele, o que você está fazendo aqui, Elias? Porque não existe lugar que você possa se esconder dos olhos de Deus. Se você está nos céus, Ele está lá. Mas se você estiver no abismo, até lá Ele está também. Se você está nos confins dos mares, até lá a mão de Deus te alcança.
Deus é Deus de vales, Deus é Deus de montanha. Por isso ele diz: eis que estarei convosco todos os dias da tua vida, até a consumação dos séculos. Ele te acha. E nesse momento que os olhos, as escamas dos olhos deles caem, esses discípulos que outrora estavam em Emaús, eles estão em Jerusalém, mas não apenas em Jerusalém, eles estão com os 11, eles estão com os outros discípulos, ou seja, eles voltam à comunhão, eles voltam à congregação. E essa é uma vida marcada porque tem a revelação, a reconhecida da presença de Jesus. Ele ama congregar. Quantos amam estar aqui hoje nessa noite? Glórias a Deus. Entendemos que esse lugar é um lugar de aperfeiçoamento, é um lugar de revelação, é um lugar de conserto, é um lugar de cura. A gente precisa um dos outros porque somos um corpo. Comemos, somos membros, posições diferentes, funções diferentes, mas precisamos um dos outros. E quando nós estamos congregados, a nossa vida é aperfeiçoada. Antes eles estavam sozinhos no caminho para Emaús, mas agora estão em Jerusalém e estão congregando. E por fim, eles não estão apenas em Jerusalém, eles não estão apenas acompanhados ao redor de irmãos e de amigos que oram com eles, que falam as mesmas coisas com eles, que compartilham as necessidades dele. Ele está ali com o seu discurso mudado. Quando esses discípulos estavam no caminho de Emaús, o discurso deles é: estamos frustrados. Achávamos que esse era o Messias que havia redimir a Israel. Mas agora já é o terceiro dia, nada aconteceu. Estamos voltando à nossa antiga vida. Esse era o discurso deles. Mas quando eles reconheceram a presença de Jesus, quando Jesus se apresentou para eles, o coração deles foi transformado. E o discurso deles também foi transformado. Porque a boca fala o que o coração está cheio. Então Jesus primeiro transforma o coração. E quem tem o coração transformado, tem o seu discurso transformado. A reclamação some. A murmuração some. O lamento some. Por isso que o Salmo 31 diz: transformaste o meu lamento em festas de louvor. Porque quando Jesus entra, ele transforma tudo. Transforma o coração e transforma o discurso. Agora eles voltam para Jerusalém. Eles encontram os 11. E a primeira palavra deles é: Jesus ressuscitou. Aleluia! Essa é a verdade que nós precisamos reconhecer. O nosso Jesus não está no madeiro. A cruz não pode deter o nosso Salvador. O nosso Jesus não está numa tumba. A morte não pode deter o nosso Redentor. Nós servimos a um Deus vivo. E porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, diz o hino, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, nós temos acesso à herança, nós temos acesso à vitória. Jesus não apenas morreu pelos nossos pecados, Jesus ressuscitou para uma nova esperança, uma nova vida. O discurso desses homens muda, eles começam a anunciar as boas novas. E eu creio que nesta noite, os teus lábios não mais vão apenas lamentar e chorar os seus dilemas. A partir de hoje você vai começar a cantar um hino da vitória. Você vai começar agora a transformar o seu discurso, porque a verdade está trazendo à tona o reconhecimento de que Jesus, ele está vivo dentro de você. Pelo que o apóstolo Paulo diz, eu sei que Ele está à destra da majestade. Ele está vivo nos céus. Mas o apóstolo Paulo vai dizer em Colossenses: é Cristo em vós, a esperança da glória. É Cristo em vós. Você sabe que poder é esse que você tem? De ter um Jesus não apenas no trono da glória, mas um Jesus dentro de você. Então Ele sabe o que você está pensando. A palavra ainda nem chegou à boca, já diz Davi no Salmo 139. Ele já conhece a frase inteira. Quando você está deitado com os seus pensamentos e suas preocupações, Ele está lá com você. Porque diz o Salmo 139, Ele esquadrinha o meu andar. Ele sabe quando eu me deito, Ele sabe quando eu me levanto. E de longe, penetra os meus pensamentos.
Foi Ele quem te formou, ainda substância informe. A sua vida não está desregrada, a tua vida não está perdida, tua vida está nas mãos do Senhor. Ele está vivo, Ele está reinando, Ele está cuidando de tudo, Ele está providenciando tudo. O mar pode estar bravio, mas Ele está andando por sobre as águas contigo. E você vai chegar do outro lado. A grande questão é, você reconhece esta verdade? Porque se você reconhecer, tudo na sua vida será transformado. O volume da preocupação vai diminuir. O volume da murmuração, da reclamação vai diminuir. O volume do pânico, do medo, da ansiedade vai diminuir, vai desaparecer. Porque essa certeza transforma a nossa consciência, muda o nosso sentimento e transforma completamente o nosso caminhar. Porque o justo não vive daquilo que vê. O justo vive por aquilo que crê. O justo viverá pela fé. E a fé é certeza das coisas que se esperam, convicção de fatos que não se veem. Eu não vi, mas eu sei que a minha vitória vai chegar. Ainda não aconteceu, mas eu sei que a minha vitória já foi revelada na cruz do Calvário. É só uma questão do Kairos se alinhar com Cronos e tudo acontecer. Então eu continuo marchando em esperança, em perseverança, porque o meu Deus, Ele não falha. O meu Deus, Ele não falha. Jesus está vivo e Jesus está em você. Tira os seus olhos do problema. Tire os seus olhos e o teu coração da frustração e se apegue à verdade que você já conhece, mas a partir de hoje reconheça, ateste o que você já conhece sobre os seus dilemas, sobre as suas tribulações e creia que o teu Redentor vive e por certo Ele se levantará sobre a terra, porque onde Jesus entra, Ele transforma tudo. Você pode aplaudir o Senhor nesse momento? Aleluia!